Bem-vindos ao curso de Matemática Básica. Nesse vídeo vou estar falando da unidade 2, conjuntos. Para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou dividir ele em duas partes. Nessa primeira parte a gente vai aprofundar um pouco mais a simbologia, aprofundar um pouco mais os conjuntos e aplicando, que é a melhor maneira de aprender é aplicando, resolvendo exercícios, resolvendo exemplos e tudo mais. Então, bora lá! Então, pessoal, como de costume, no início desse vídeo eu vou estar deixando duas dicas. Vai estar aparecendo na edição e eu também vou colocar na descrição desse vídeo, que é de um site, que é do Professor Aleph, e de um canal do YouTube que também é do Professor Aleph. O site ele vai estar trazendo as provas anteriores, indicações de livros e tudo mais. E o canal do YouTube ele tem curso completo também de Cálculo 2, que é a parte de integral, introdução a equações diferenciais, e Geometria Analítica 1, que vocês vão ter já logo no segundo período. Então já entra nesse site, já se familiariza lá, já dá uma pincelada nas matérias, porque é sempre bom estar um pouquinho adiantado nessas matérias. Bem, nos vídeos anteriores falamos da simbologia e dos conjuntos. Agora nós vamos aprofundar um pouco mais e vamos aprender a ler, aplicar a simbologia e aprender a ler, porque atrás daquela simbologia tem uma frase. Então a gente vai ter que aprender a ler essa frase. No primeiro aqui nós vamos falar do pertence, que é representado pela letra E. Então, o conjunto de x pertence aos naturais, tal que, sempre que aparecer dois pontos, é o tal que. Por algum motivo, nessa apostila colocou tal que como dois pontos, mas também pode aparecer aquela barrinha que eu ensinei naquele primeiro vídeo. Lá em pré-cálculo, em cálculo 1, pode estar aparecendo essa barrinha. Então, assim, eu vi aqui que a barrinha eles usam para divide, mesmo ela sendo reta assim. Porém, você vai ter que identificar na hora se aquela barrinha de divide ou se aquela barrinha de tal que. Então, é bom conhecer os dois. Isso aqui é tal que, isso aqui também vai ser tal que nas demais matérias. Nessa apostila específica, ele está usando apenas os dois pontos como tal que. Beleza? Conjunto D. X pertence aos naturais, tal que x é ímpar. Então, se eu for passar isso aqui para anotação, eu vou dizer que é o seguinte: se eu for passar isso aqui para a lista, x pertence aos naturais, tal que x é ímpar. Quais são os números naturais? Essa é a nossa contagem normal, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e até o infinito. Se eu estou falando só de ímpar, então vai ser 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Então x pertence aos naturais, tal que x é ímpar. Se eu for representar por lista, vai ser esse conjunto aqui, 1, 3, 5, 7, até onde? Até o mais infinito. Agora o conjunto E, x pertence aos inteiros, tal que x menor do que 3. Então quais são os números menores que 3? Vai vir lá do menos infinito, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então se eu for representar por lista, esses são os números. X pertence aos inteiros, tal que x menor do que 3. Então vai vir lá do menos infinito, vai vir descendo, até chegar a 2. Por que o 3 eu não estou incluindo? Porque o intervalo está aberto. Se tivesse menor ou igual, o intervalo estaria fechado. Como não está fechado, está aberto, eu não incluo o 3. Conjunto F. X pertence aos reais, tal que x menor do que 3. Como está falando de reais, aí eu posso usar anotações de intervalo. Então, se eu for representar isso aqui por intervalos, eu vou dizer o seguinte: vai vir lá do menos infinito, intervalo aberto, parênteses, e vai até 3 com o intervalo aberto também, que eu não estou incluindo no 3. Se tivesse menor ou igual, aí sim eu incluiria o 3 com intervalo fechado. Como não está, meu 3 fica com intervalo aberto. Então essa é a aplicação do pertence. Se eu dizer que não pertence, por exemplo, conjunto A. O conjunto A pode ser, vamos colocar 1, 2 e 5. Um conjunto bem simples. Eu falo sobre o número 7. O número 7 pertence ou não pertence a esse conjunto? Se eu não estou vendo ele aqui, ele não pertence. Esse conjunto é bem específico. É 1,
2 e 5. Se eu não estou vendo, não pertence. Então, o 7 não pertence ao conjunto A. É assim que eu represento o não pertence. Eu faço o Ezinho com aquele risco. Então, eu trouxe a atividade aqui. Essa atividade também ajuda um pouco mais na aplicação também. Um pouco mais de propriedade. Na unidade 1, estabelecemos algumas notações para números negativos e positivos. Então, esse símbolo aqui pode estar aparecendo para vocês aí na prova, na avaliação à distância e tudo mais. Sempre que eu tiver com esse símbolo positivo aqui, eu estou falando só dos inteiros positivos. Eu estou excluindo a parte negativa. A parte negativa eu excluo. Nesse símbolo aqui eu estou excluindo a parte positiva. Eu excluo a parte positiva. E nesse símbolo aqui também eu estou excluindo a parte negativa. Estou ficando só com a parte positiva. A parte negativa eu estou excluindo. E pode aparecer uma terceira anotação que é o asterisco. Quando aparecer o asterisco em cima, por exemplo, os reais com asterisco em cima, eu estou excluindo o zero. O zero eu vou estar excluindo ele, ele não pertence àquele intervalo. Defino o conjunto dos inteiros positivos por indicação de lista. Então, só os inteiros positivos. Vai ser 1, 2, 3, 4 e assim até o mais infinito. Isso aqui é por lista, então vai até o mais infinito. Eu coloco essa reticência aqui para dizer que vai até o infinito. Não preciso colocar o símbolo do infinito. Por indicação de lista, eu vou usar esse método aí. Por indicação de lista, eu vou fazer esse tipo de conjunto. Defino o conjunto Z, defino o conjunto dos inteiros negativos por propriedade. Por propriedade, eu vou usar essa técnica aqui de cima, aqui, utilizando a simbologia. Então, se eu estou falando de números inteiros negativos, eu estou falando do menos 1, menos 2, menos 3 e assim até o infinito. Então, eu digo que x pertence aos inteiros tal que... Tá vendo? Sempre tem uma frase. X pertence aos inteiros tal que x menor do que zero. Ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim até o mais infinito. Agora aqui um pouco mais de propriedade. Intervalo de A até B. X pertence aos reais tal que x maior ou igual a A e menor ou igual a B. Então eu vou dizer que para ficar mais fácil, quando x estiver no meio assim, eu falo x está entre aquele intervalo, ou seja, x está entre A e entre B. Como está menor ou igual, maior ou igual, eu vou usar intervalo fechado, que é representado pelo colchete. Se tiver os dois intervalos abertos, eu vou usar parêntese. Aqui na metodologia do CDR é parêntese. Intervalo A fechado, intervalo B aberto. Então eu vou usar colchete e parênteses, igual eu fiz lá em cima. Intervalo A aberto e B fechado. Então eu vou usar parênteses no A, fechado no B. Essa aqui é bem simples, é boa de enxergar, sabe? Você pode falar que x está entre aquele intervalo. Então, se x está entre aquele intervalo, o próximo passo é analisar. Aquele intervalo é aberto, aquele intervalo é fechado. Então, fica bem mais simples. Se o x estiver no meio, o x está entre aquele intervalo. Então, você só vai... A dificuldade vai ser em analisar se é fechado, se é aberto. E é bem tranquilo. Se aparecer menor ou igual, maior ou igual, é intervalo fechado. Se aparecer só maior ou só menor, o intervalo vai ser aberto. Então, eu trouxe mais uma atividade aqui, atividade 8, para dizer se é verdadeiro ou falso. Então, você pausa o vídeo, tenta fazer, depois acompanha o passo a passo aqui. X pertence aos naturais, tal que x maior do que menos 3. Então, a gente vê que quanto mais próximo de zero, maior ele é. Só que como está falando dos naturais, qual que é o conjunto dos naturais? A gente viu que é 0, 1, 2 e assim sucessivamente. X pertence aos naturais, tal que x maior do que menos 3. 1 é maior que menos 3? É. O 2 também? É. 3 também é. Porém, o meu 0 não aparece. Ou seja, essa afirmação aqui é falsa. Só por causa do 0. Se o 0 aparecesse,
seria verdadeira. Como o zero não apareceu, essa afirmação ela é falsa. Então, dê um corte nesse vídeo aqui para passar uma maneira mais fácil de resolver essa letra B e letra C. E deixar uma dica. Sempre que aparecer, por exemplo, x pertence aos racionais e x pertence aos reais, sempre que aparecer essa afirmação e estiver aparecendo aqui por lista, essa resposta vai ser falsa, porque é impossível listar o conjunto dos números racionais e é impossível listar o conjunto dos números reais, sendo que são infinitos os números, sabe? Os números inteiros e naturais fica mais tranquilo, porque é 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. E nesse caso aqui fica muito difícil listar o conjunto dos números racionais e reais. Então sempre que aparecer esse verdadeiro ou falso e tiver números racionais aparecendo em listagem, vai ser falso. Letra C, os números reais em listagem também vai ser falso. Então a resposta da letra A, da letra B e da letra C é falso. São todas falsas. Agora vamos falar um pouco mais sobre conjuntos. Se está contido, se é igual ou se não está contido. Dizemos que dois conjuntos A e B são iguais quando possuem exatamente os mesmos elementos. Observe o exemplo. Conjunto A. X pertence aos naturais, tal que x maior do que 0,5. Então, 0,5 vai estar aqui. Qual que é o próximo número natural depois de 0,5? É o número 1, número 2, número 3 e assim sucessivamente. Então, esse aqui é o meu conjunto A. B pertence aos inteiros, tal que x maior ou igual a 1 sobre 2. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. E o próximo número inteiro maior que 0,5 também é 1, é o 2, é o 3 e assim sucessivamente. Então esse aqui é o conjunto B. Ou seja, meu conjunto A é igual ao conjunto B. Dados A e B, conjuntos. Dizemos que A está contido em B em símbolos. A está contido em B. Quando todo elemento que pertence ao conjunto A é um elemento que pertence ao conjunto B. Nesse caso, dizemos que B contém A ou que A é um subconjunto de B. Vamos analisar. O símbolo do contido é esse C aqui um pouco mais fechado. Se eu quiser dizer que não está contido, eu faço aquele risco. Então vamos analisar aqui. Por exemplo, dados conjunto, por exemplo, dado A, conjunto A. Vamos listar esse conjunto A aqui. Vamos listar esse conjunto A. X pertence aos naturais, tal que x maior do que 4. O próximo número natural maior que 4 é o 5. 6, 7, 8 e assim sucessivamente. E B, x pertence aos naturais, tal que x maior do que 2. Qual que é o próximo natural maior do que 2? Vamos listar o conjunto B aqui. Qual que é o próximo número maior que 2? É o 3. 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Então nós temos conjunto A valendo 5, 6, 7, 8 até o mais infinito e o conjunto B valendo 3, 4, 5, 6, 7, 8 até o mais infinito. Percebe o seguinte, o conjunto A, 5, 6, 7, 8, também pertence ao conjunto B. Ó, 5, 6, eu consigo pegar todos os elementos que estão em A aqui e jogar ele aqui dentro do conjunto B, porque já tem aqui ó, 5, 6, 7, 8 até o mais infinito. 5, 6, 7, 8 até o mais infinito. Então, quando isso acontece, eu digo que A está contido em B, ou seja, todos os elementos de A estão no conjunto B. Beleza? Então isso é o significado de contido, quando todo elemento de um determinado conjunto também pertence a outro determinado conjunto. Será que isso acontece ao contrário? Será que B está contido em A? Será que B está contido em A? Vamos analisar. Eu tenho A, 5, 6, 7, 8. B, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho esse 3 e o 4 aqui, ó, que pertence a B, mas não pertence a A. Ou seja, B não está contido em A. Essa é a resposta. A está contido em B, porém B não está contido em A. Atividade 15 completa com contido ou não contido. O número dos naturais está contido nos números reais? Vamos ver. Por exemplo, o zero. O zero ele é natural e ele é
real. Qual é o intervalo dos números reais mesmo? O intervalo dos números reais é menos infinito até mais infinito. Ou seja, todos os números entre menos infinito e mais infinito são dos números reais. E o número natural é de 1 até o mais infinito. Você concorda que de 1 até o mais infinito também pertence aos reais? Ou seja, os números naturais estão contidos nos números reais. Então essa afirmação ela é verdadeira. Eu completei com contido. Será que os reais está contido nos números irracionais? Nesse caso eu tenho que pensar o seguinte: será que existe algum número racional? Ou melhor, será que existe algum número real que não pertence aos racionais? Existem os irracionais. Nós temos o raiz de 2, o número de π, que são números irracionais e reais. Ou seja, existem números reais que não são racionais. Por isso, os reais não está contido nos racionais. Se fosse ao contrário, sim, então não está contido. Se fosse ao contrário, será que todos os racionais são reais? A gente viu que sim. Se fosse ao contrário aqui seria contido, mas como está nessa ordem aqui, é não contido. De 0 a 1, no intervalo aberto de 0 a 1, será que está contido nos irracionais? Será que entre 0 e 1 existe algum número que não é irracional? Será que existe? Por exemplo, raiz de 2 é aproximadamente 1,4. É um número irracional, ou seja, a dízima periódica dele é infinita. Se eu fizer raiz de 2 menos 1, eu vou ter como resultado 0,4. E esse 0,4 é um número irracional. Continua sendo um número irracional. E esse número irracional está compreendido entre 0 e 1. Ou seja, não está contido. Não está contido. Melhorar aqui. Não está contido. Letra D. X pertence aos reais, tal que x maior que 1 sobre 2. Está contido nos racionais? Será que está contido nos racionais? Será que existe algum número nesse intervalo aqui que não é racional? A gente pode procurar um número irracional. Por exemplo, raiz de 2. O próprio raiz de 2 é um número irracional. E o próprio raiz de 2 é um número maior que 0,5. Ou seja, é maior que 1 sobre 2. Ou seja, não está contido. Por que não está contido? Porque existem números irracionais nesse intervalo. Aqui nós temos um intervalo de 1 a 2. Será que está contido nesse conjunto aqui, nessa listagem? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho uma listagem. São esses números aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, esse conjunto só tem esses números. 1, 2, 3, 4 e 5. Nada mais disso. E a gente viu que entre o intervalo de 1 até 2 existem infinitos números. Dentro desse intervalo aqui existem infinitos números, ou seja, não está contido. Letra F. No intervalo aberto de 1 até 5. Será que está contido numa listagem de 1 em 5? A gente viu que no intervalo existem infinitos números. Ou seja, de 1 até 5 existem infinitos números. Por isso não está contido. Então a parte 1 desse vídeo está bem bacana, com bastante exemplos, bastante exercícios. Depois nós vamos ter uma playlist só resolvendo os exercícios da apostila. Então acompanhe o canal, se inscreva e curta. Até o próximo vídeo.